Se você já é um inscrito antigo aqui no canal, se você já nos acompanha há algum tempo, sabe que esse é um canal diferente, porque nós não nos limitamos a fazer o que muitos fariam. Só que antes de começar a falar o que eu preciso falar, que na realidade vai ser uma pequena aula, eu preciso dizer que eu acredito que vai ser o vídeo mais importante que eu já fiz até hoje para esse canal. E por que é que eu digo isso? Com esse vídeo, a minha intenção é te ajudar a fazer você começar a tirar as travas que foram colocadas na sua mente, e você vai ver que foram colocadas muitas com o passar do tempo, em relação a tudo, absolutamente tudo, já começando pelo próprio título do vídeo. Antes de clicar no play para assistir o vídeo, você procurou se informar sobre o que é intelectual orgânico? Eu acho muito mais interessante eu mostrar para vocês o que é um intelectual orgânico do que eu simplesmente dar uma definição. Porque eu mostrando, não só todo mundo vai entender, como vai passar a identificar um intelectual orgânico quando vê ele pela frente. Vamos entender o que é o intelectual orgânico. Há algum tempo atrás, eu fiz um vídeo onde nesse vídeo eu dizia o seguinte: tem gente que, se o médico chegar para a pessoa e dizer assim, vá lá naquela farmácia e mande manipular 100 gramas de cocô de cachorro e tome uma cápsula 3 vezes ao dia. Tem gente que, se o médico dizer isso, a pessoa vai fazer e vai tomar cocô de cachorro. A pessoa olha para o médico e vai seguir o que o médico diz, por mais que aquilo que o médico tenha falado tenha sido absurdo. Porque aí falta uma coisa: capacidade de avaliação. O porquê disso está na Bíblia. Tem uma passagem da Bíblia que diz assim: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Se você for ver direitinho, isso serve para todo mundo, mesmo para quem não é religioso. Por que é que a gente sofre? Porque falta conhecimento. Desde a minha 4ª série ginasial, que eu tinha aulas dentro da cadeira de português de interpretação de texto. Na realidade, tinham muitos colégios antigamente que era ensinado interpretação de texto. Por que é que se fala tanto do analfabetismo funcional? Porque ele realmente existe. É incrível como muitas vezes a pessoa lê uma tirinha de quadrinhos e não consegue interpretar aquela tirinha. E isso começou desde quando? Bem, eu concluí o meu 2º grau em 1986. Todas as pessoas que estudaram comigo naquela época, e a geração daquela época, tinha uma capacidade grande de interpretação. Isso é necessário para quê? Para que o intelectual orgânico não consiga ter ação, ingerência sobre o meu intelecto. Então, quando eu fiz esse vídeo, né,
do cocô de cachorro, teve muita gente que ficou com raiva de mim. Só que é verdade. Porque quando você se dá o direito de, por exemplo, esse vídeo tem mais de 5 minutos, não vou assistir. Mas se for um vídeo de 40 minutos, por exemplo, fui mexer no meu gato e olha no que deu. Se o vídeo tiver 40 minutos, tem 500 mil visualizações. Por que é que isso acontece? Porque o nosso intelecto, ele está afetado. Então, um intelectual orgânico, em outras palavras, é aquela pessoa que, por apresentar um título, vamos dizer assim, exerce sobre o outro algum poder. Então, o primeiro exemplo que eu dei foi o quê? Médico. Como as pessoas elas perderam essa capacidade de avaliação, aí vai assistir esse vídeo e vai dizer assim, tá vendo, Sensei Paulo está dizendo que médico nenhum presta. Isso que é? Deficiência na sua capacidade de avaliação. Eu falei isso? Claro que não. Muito bem. Só que eu vou dar o exemplo de um outro intelectual orgânico. E esse intelectual orgânico, ele foi usado por um sistema de governo. É esse daqui, ó, o Joseph Goebbels. Quem foi o Joseph Goebbels? Foi o ministro da propaganda nazista na Segunda Guerra. Então tinha uma coisa que se sabia já de muito tempo, como a propaganda ela é importante. É por isso que a mídia hoje em dia ela é usada com tanta maestria para manipulação da população. Se você chegasse e dissesse, por exemplo, há 50 anos atrás, vai chegar uma época no Brasil onde você vai ser preso por sair de casa. Se você dissesse isso há 50 anos atrás, todo mundo ia ouvir assim e dizer, é um absurdo o negócio. Você está vendo que o negócio vai acontecer? Bem, você sabia que esse tipo de coisa está acontecendo no Brasil? Você ser preso simplesmente porque você saiu de casa. Se você não está sabendo disso, então sinto dizer, mas você está buscando informação nos canais errados. Então, o Joseph Goebbels, ele tinha uma característica muito importante para um intelectual orgânico: oratória. Você pode ser um intelectual orgânico do bem e um intelectual orgânico do mal. Esse ministro da propaganda nazista, ele tinha consciência que a atuação dele tinha um objetivo no mal. Ele sabia disso. Tanto é que aconteceu o que aconteceu. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos na Segunda Guerra por conta da massiva campanha nazista. É por isso que hoje em dia tem tanta gente, se você não está sabendo, fique sabendo agora. É por causa disso que tem muita gente que chama um determinado canal de televisão aberta que tem aí, chama de Rede Goebbels. Então quem já ouviu isso e não sabia por que era, agora fique sabendo. Porque esse canal está fazendo exatamente o que esse cara fazia na época da Segunda Guerra Mundial na Alemanha nazista. Mas como é que ele consegue isso? Pelo seguinte, eu vou explicar. Eu vou citar aqui uma frase. Não se preocupe, eu vou colocar aqui embaixo como é que se escreve. Está em latim. O que é que eu recomendo? Pesquise na internet
O que é que significa isso? Mas eu vou dizer para você. Congregatio de propaganda fide. Traduzindo, é congregação para a propagação da fé na Igreja Católica. Bom, isso é bom. Mas veja como é que está em latim. Propagande. Então, propaganda é propagação. Propagação de quê? Propagação de algo. De uma ideia, de um pensamento. É isso que é propaganda. Então você para um pouquinho e começa a pensar. Começa a pensar comigo agora. O que é que a propaganda fazia? O que é que a propaganda nazista fazia? Quando um governo ele quer propagar totalitarismo, ele se usa de duas ferramentas, ou medo ou terror. Eu vou explicar isso, pode ficar tranquilo. Vou explicar. Essas duas formas, você usando medo e ou terror, você consegue alcançar o poder. Como é que é isso? Eu vou explicar bem direitinho. Assim, quando você propaga o medo, quando você propaga o terror, todo mundo vai lhe obedecer. Quando você propaga o medo, da mesma maneira, todo mundo vai lhe obedecer. Qual é a diferença entre os dois? No medo, você mata as pessoas. Quem é que fazia isso? Esse cara aqui, ó. Pesquise para saber quem foi ele. Então ele, na antiga União Soviética, ele usou muito isso. Só que ele usou a propaganda e o terror para a conquista do poder. Todo mundo sabe que para a implantação do regime comunista na União Soviética morreu muita gente. Já o Stalin, quando chegou nesse ponto, ele não precisava mais da propaganda. Ele simplesmente chegava e matava. Por quê? Como diz o pessoal, já estava tudo dominado. Então, perceberam bem a diferença. Primeira, do terror, as pessoas vão lhe obedecer porque não querem morrer. Isso aconteceu em todas as ditaduras que se estabeleceram, em todos os regimes totalitaristas que se estabeleceram usando como base o terror. O medo é diferente. O medo é diferente. O medo é assim: você não vai ameaçar matar ninguém. Você simplesmente coloca medo. Por exemplo, olha, tem aí uma doença que toda vez que você fala a palavra comida, você vai cair no chão, bater e ter convulsão. Eita, eu não posso mais falar a palavra comida. Lógico que isso é ficcional, é evidente. Aí você diz assim, mas por que é que tem regimes que usaram o medo e tem regimes que usaram o terror? Porque é o seguinte, chegou um determinado momento que líderes totalitários começaram a pensar assim, poxa, esse negócio de terror tá complicado, porque morre um monte de gente e eu preciso de mão de obra para trabalhar para mim. Então eles pensaram assim, como é que a gente pode fazer o povo trabalhar para mim sem eu precisar matar e o povo me obedecer em tudo que eu mando? Medo. Essa é a diferença do terror. Eu não preciso matar ninguém, mas todo mundo vai me obedecer. Tem muitos exemplos de governos totalitários que usaram como base o medo. Eu vou deixar você mesmo identificar isso. Mas vamos em frente. Quer ver um outro exemplo, não como pessoa, mas como organismo, né? Um outro exemplo de intelectual orgânico. Quantas vezes vocês ouviram ultimamente a seguinte frase: mas eu sou da área de saúde? Aí a pessoa chega e faz assim: me ouça porque eu sou da área de saúde. E está existindo uma forma muito segura de proteção contra o vírus coisinha. É urina. Então você urina e passa no seu corpo e você está protegido.
Mas aí o pessoal não se contenta nisso. Aí chega outro e faz, olha, eu sou da área de saúde e pode me ouvir. Não é qualquer urina. Tem que ser urina de menino novo com 10 meses de idade. Aí você vai ver todo mundo na rua cheirando a urina. Ah, isso é muito absurdo? É muito absurdo para você? Sinceramente, pensa direitinho se é tão absurdo assim. Como eu falei, antigamente eu recebi na minha formação aulas de interpretação de texto. O que é que você faz quando você interpreta um texto? Você está exercitando a sua mente. De que maneira? Eu vou citar um exemplo de algo que eu falava há tempos atrás, em tom de brincadeira, só que eu estava falando sério. Eu chegava para algumas pessoas e dizia assim: você sabia que já foi comprovado cientificamente que quem assiste o Big Brother da Brasil, que todo mundo que assiste o Big Brother Brasil tem X neurônios derretidos por dia? Eu falava em tom de brincadeira, só que vocês vão ver que é sério. Existe uma frase que diz assim: fazer propaganda é conquistar mentes e corações. Ora, se fazer propaganda é conquistar mentes e corações, para um pouquinho e pensa. Você pode fazer isso tanto para o bem quanto para o mal. É por isso que você tem que ter muito cuidado com o que você ouve. Não só com o que você ouve, mas de quem você ouve. Quando você exercitou sua mente minimamente, você começa a perceber essas coisas. Então chega um determinado ponto que você tem, por exemplo, um vídeo de 15 minutos. Com 3 minutos de vídeo, você sabe se vale a pena assistir esse vídeo até o final ou fechar naquele momento. Só que aí a gente tem um outro problema. Existe um estudo científico muito sério, esse sim, ele existe, onde ele diz assim, que o Brasil é o segundo país do mundo onde menos se lê livros. Dá para perceber o perigo disso? Se você tem a capacidade de interpretar texto, você passa a ter a capacidade de interpretar informações. Porque nem toda informação traz conhecimento, mas todo conhecimento ele começa com uma informação. Quando você começa a entender essas coisas e começa a exercitar a sua mente da mesma maneira que você exercitaria um músculo numa academia, sabe o que acontece? Torna-se cada vez mais difícil você ser enganado, como acontece hoje em dia em vários setores da sociedade. Quer ver uma coisa? Eu vou fazer uma colocação aqui para estimular vocês, todos vocês, a raciocinarem. Se você não ser infectado com esse vírus, essa coisinha, que eu não posso citar o nome aqui, porque se eu citar o nome, o YouTube ele bloqueia esse vídeo. Sabia disso? É por isso que nós criamos um canal no Telegram. No Telegram não tem o que tem no YouTube, que é censura por viés ideológico. Ainda não perceberam isso? Mas muito bem. Então a colocação é a seguinte, continuando. Se para você ter um sistema imunológico forte, para poder começar a se defender, inclusive desse vírus, sim, se seu sistema imunológico está forte, o que é que acontece? Você passa a ter capacidade de se defender desse vírus em vários níveis. Eu não estou dizendo que você não vai ser infectado, eu estou dizendo que seu corpo vai ter a capacidade de levantar defesas para você não ser gravemente infectado. Então, se o sistema imunológico ele é necessário para isso, então eu pergunto o seguinte: como é que você vai ter um sistema imunológico forte se você está dentro de casa? E se é necessário, seu corpo precisa de vitamina D
para ter um sistema imunológico forte. E se a vitamina D é sintetizada no seu organismo, na pele, a partir da radiação solar. Então, pensa nisso. Ah, Sensei Paulo está dizendo que não é para ficar em casa, que não é para ficar de quarentena. Eu estou dizendo isso. Se você pensa isso, você tem um problema grave com a interpretação. E eu já disse como é que faz para resolver isso, né? Você vive fechado dentro de uma caixa toda fechada? Eu tenho certeza que não. Então, se você não vê assim, basta você fazer uma coisa muito simples para receber radiação solar. Procure um lugar da sua casa onde, por exemplo, a sala ou mesmo o seu quarto, aonde você receba a radiação no horário certo, por um período certo. Aí você vai ter síntese de vitamina D. É isso que o Sensei Paulo está falando nas entrelinhas. Essa semana eu estava falando com o Tiago Dolácio por telefone. E nós tivemos uma conversa muito longa. O Tiago Dolácio, ele é meu aluno em medicina oriental, ele está estudando, né? Além de ser uma pessoa que ele considera como um pai. E eu fico muito honrado com isso. Vocês perceberam? Aí você não fica preocupado agora com o que eu falei? Meu Deus, eu esse tempo todo falando com o Tiago por telefone. É, porque eu não sei se vocês estão sabendo, mas falar por telefone, você não é contagiado. Então, assim, entendam isso. Não é absurdo isso que eu estou falando. De tanto você ter a programação do isolamento, que você acaba se isolando tanto, que nem uma mensagem dizendo bom dia você manda mais para as pessoas. Porque a gente acaba sendo tão influenciado pelo chamado intelectual orgânico, que a gente acaba fazendo coisas que no nosso normal de maneira nenhuma nós faríamos. É uma coisa que é muito bom. Até mesmo quando você já foi infectado, ozônio. Eu tenho um aparelho para ozonizar água. Tem muita gente que sabe disso que eu estou dizendo. Tem muita gente que poderia chegar e dizer: olha, Paulo, você podia ozonizar aqui água para mim? Como eu já fiz. Só que mesmo quem fazia isso no início deixou de fazer. Porque o isolamento ele tornou-se tão grande que as pessoas criaram dentro delas a seguinte programação: se isole. Quem administra as programações mentais é o nosso inconsciente, não é o nosso consciente. Então, o nosso consciente ele não tem capacidade de triagem. Então, quando a gente ouve se isolar, o que é que o nosso inconsciente diz? É se isolar mesmo, de uma tal maneira que você pode observar o seguinte, que essa informação está chegando na sua mente de tal maneira que muitas vezes você estando dentro de casa, você convivendo com a pessoa até mesmo acabou se isolando do outro com quem ela convive. Isso é muito perigoso. O Tiago, ele teve acesso que eu mandei para ele. O filme 1984. 1984, esse filme, ele foi produzido com base em um livro de mesmo título. Se você for ler esse livro, você não consegue entender como é que o autor dele, na época que ele escreveu, ele conseguiu escrever tudo aquilo. Por quê? Porque nesse livro ele retrata basicamente o que a gente está vivendo hoje em dia. E sabe qual é a questão? É que esse livro foi escrito em 1949. É claro que o filme ele não retrata com perfeição o que está no livro. Mas se você assistir o filme, você vai reconhecer exatamente tudo que passa no filme, aquilo que a gente vive hoje em dia. Não só no Brasil, mas no mundo.
Se você tiver paciência e interesse, olha aqui na descrição que eu vou deixar o link para você assistir esse filme no YouTube. Veja como a propaganda não manipula, simplesmente reinstala uma nova mente em você. Dias atrás eu ouvi de eu perguntei para uma pessoa o seguinte: como é que tá aí? Aí a pessoa, veja, a pessoa mora aqui em Pernambuco também, região metropolitana, né, de Recife. A pessoa disse assim: tranquilo, tá normal. E ainda deu uma risada. Sabe qual é o problema? O problema é o seguinte: que essa pessoa mora numa área que não é administrada pela prefeitura do Recife. É uma outra cidade da região metropolitana. Sabe o que é estranho disso? É que essa cidade foi declarado estado de emergência. Então você pergunta assim: mas peraí, se foi declarado estado de emergência, como é que está tudo normal? Até isso é para você se perguntar. Tem alguma razão para tudo estar normal ou a pessoa enxergar normal? Eu moro aqui, como eu já falei em outro vídeo, às margens de uma avenida que é uma das maiores avenidas do Brasil. Já foi dita como sendo a maior da América do Sul. Mas enfim, você sabe, você mora em Recife e muitas vezes você não sabe como é que está aqui. Será que é normal? Antes de ontem eu estive lá no dojo, fui fazer algumas coisas lá. Precisava fazer algumas coisas lá. Próximo ao dojo, num espaço de 50 metros, tinham 2 viaturas da polícia. O que é que elas estavam fazendo lá? Ah, para segurança. Não. É para isso? Quem mora aqui na Caxangá sabe que isso não é normal. Da mesma maneira que não é normal estarem circulando na avenida, não estou dizendo parada, como as que estavam próximo do dojo, circulando na avenida, tanta viatura como está circulando. As pessoas todas enclausuradas e com medo. Quer ver um exemplo bem legal de intelectual orgânico? Ontem estava eu aqui, do conforto do meu lar, no meu quarto, quando eu ouvi, numa residência vizinha aqui, uma mulher dizendo o seguinte: vejam, eu não estou inventando, isso aconteceu ontem. Uma mulher dizendo para outras tantas pessoas o seguinte: porque vejam, eu sou da área de saúde, me ouçam, daqui nos próximos dias nós vamos ver as pessoas caindo na rua. E realmente essa pessoa que falou isso é da área de saúde. Se eu falasse isso, eu teria vergonha. Como é que você faz para exercitar a sua mente? Eu dei um monte de dica aqui para vocês. Por exemplo, ontem o presidente ele fez um pronunciamento. Antes de ver o pronunciamento dele, sabe o que eu fiz? Eu ouvi a opinião de um grande analista político que é linguista. Por que é que eu escolhi alguém que é linguista para depois saber do discurso do presidente? Eu sei por quê. Alguém que é linguista. Você consegue ver ilegalidade no que está sendo praticado aqui no Brasil por prefeitos e governadores? Se você não consegue ver, desculpa, aviso, você está sendo enrolado bonitinho. Tem uma frase que diz assim, que é perfeita: a verdade é tão difícil de dizer às vezes que ela carece da ficção para torná-la plausível. Muitos filmes de antes, de ficção, hoje em dia você assiste e você diz: poxa, isso não é ficção. Como o próprio filme do livro 1984. Uma dica: assista esse vídeo antes que o YouTube delete. Ou vocês acham que eu criei um canal no Telegram porque me deu na cabeça? Eu faço o que eu posso.
Isso que eu estou fazendo agora é a minha parte. Faça a sua parte. Pelo menos ligue para quem você diga que se preocupa e diga assim: e aí, tudo bem com você? Tá tudo bem? Ah, eu queria ouvir a sua voz. Ontem eu tive uma conversa de quase 1 hora com a minha mãe. Antes que chegue aqueles juízes de plantão, eu falei com ela pelo telefone. Porque minha mãe, assim como meu pai, são idosos. Isso tudo que eu falei para vocês, primeiro, é para fazer pensar. E segundo, é para fazer um exercício mental. Então experimente fazer esse exercício mental. Eu gostei muito de ter falado com vocês hoje, olhando para vocês. Porque assim, tá, tudo bem, eu não estou vendo vocês, mas vocês estão me vendo. E isso é suficiente para mim. Então, a partir de agora, comece a fazer todo dia para você 2 perguntas. Se aquilo que você está fazendo por você ou porque lhe convenceram, e se aquilo que você está fazendo realmente está correto. Só isso. Somente isso. Desde que começou tudo isso, o meu dojo está fechado, como de tantos outros. E aí ninguém pode dizer nada, né? Façam musculação com o cérebro. Vamos ver o que acontece. Paz a todos. E fé, que eu tenho muita.